Então, ser humano é ser emocionalmente movido. E aí depois vem a razão. Então, se a gente não leva isso para a educação, conectar a emoção, você está perdendo uma grande possibilidade de impactar a vida do teu estudante. Acho que o professor ele tem um pouquinho essa questão da vaidade, né? Do ego. E o que eu entendo é que quando a gente vai lidar nesse primeiro momento com um educador, com um chefe, conhecer alguém no primeiro momento, o que tem de mais valioso não é dialogar com o racional, é dialogar com o coração. Então, sempre quando eu vou entrar num palco, conversar com estudante, com professores, com alguma liderança, eu busco primeiro essa conexão. A partir do momento que eu consigo me conectar com o público, fica mais fácil validar o meu conhecimento. Então, é uma estratégia que eu utilizo muito, né? Primeiro eu me conecto, chego ao coração, mostro que nós somos sim semelhantes em muitos aspectos e compartilho um pouquinho do que eu aprendi. E o professor, eu tenho na minha mente que é um ser humano dotado da aprendizagem. O que significa isso? Significa que o professor ele tem fome de aprender alguma coisa. E aquele professor, independente da idade, que acha que já aprendeu de tudo nessa vida, ele está fadado a ficar cristalizado no tempo. Né? Então eu gasto o meu tempo aprendendo, estudando, para conseguir de fato compartilhar muita coisa bacana. E é um exercício de troca. Então acho que é por isso que funciona. É uma troca. Todo mundo aprende, todo mundo se diverte e a transformação acontece. Eu tenho algumas verdades duras que eu vou compartilhar porque eu falo o que eu penso realmente, então eu tenho uma opinião muito forte quanto a isso. Eu acho que a nossa formação enquanto licenciatura ela está muito defasada. Eu acho que a universidade, a faculdade, ela de fato não forma o educador para os desafios da sala de aula hoje, século XXI. Então eu acho que existe um hiato entre o que a gente aprende na universidade e o que a gente encontra na sala de aula. Por um exemplo, quando eu me formei, lá no ano de 2008/2009, eu não tive acesso a conhecimento de neurociência. Eu tive que buscar isso sozinho com o passar do tempo. Então hoje eu vejo quanto é fundamental para a minha prática entender como o cérebro aprende, entender como o cérebro funciona, entender de inteligência emocional, entender de comunicação, entender de didática, entender de chamar a atenção, reter a atenção, provocar a ação. Então tem muitas habilidades hoje, século XXI, que a universidade ainda não consegue entregar para a gente. Então esse é um ponto importante. Enquanto a nossa formação não se adequar à realidade da sala de aula que nós encontramos hoje, no privado ou no magistério público, a gente de fato vai encontrar uma dificuldade em caminhar com passos largos. Primeiro ponto, o professor precisa ter uma formação mais adequada à realidade de ensino. Segundo ponto, é o professor, a partir disso, ter um método de ensino. Tem muita coisa que a gente ensina que é validada lá na ciência, alguém já pesquisou, já fundamentou. Então a gente precisa encaixar isso e ter uma metodologia de ensino. Outro ponto importante, agora a gente vai para o universo do estudante. O estudante ele também precisa ter uma metodologia de aprendizagem. Porque às vezes parece que a gente está nadando e não sai do lugar. Eu ensino com a minha metodologia, ele compreende hoje, amanhã ele esquece. Então eu ensino com a metodologia adequada, ele entende, amanhã ele esquece. Entendeu, depois esqueceu. Entendeu, esqueceu. E quando ele resolve estudar para transformar a vida dele? Diante da prova. Amanhã tem prova, então hoje eu vou estudar. Então mudar culturalmente também o universo do estudante. Para isso ele precisa de metodologia. Então, em resumo, eu olho para a educação, eu vejo dois hiatos, duas lacunas que a gente precisa preencher. Primeiro, formação adequada para o educador. Método de ensino para o educador, alinhado com os desafios na sala de aula. Segundo, criar uma cultura de aprendizagem, valorizar a aprendizagem, ter método de aprendizagem. Quando a gente conseguir encaixar o professor com a metodologia, tudo isso que eu te falei, o estudante com a metodologia e tudo isso que eu te falei, a gente com certeza vai revolucionar, olha o que eu estou falando, hein? Nós vamos revolucionar a forma de aprender, ensinar e, por consequência, a educação. Eu venho ali de um ensino médio
nos anos 2000, né? E ali eu não tive professores com esse contato. Eu ainda tinha muito aquela ideia de um professor separado do aluno, professor mestre do conhecimento, o estudante está aqui para aprender, cala a boca, me escuta, eu sei de tudo. Só que aí dentro desse universo de uma escola mais tradicional, de um ensino mais tradicional, eu tive um professor Luiz, e ele foi o primeiro professor que se relacionou de uma forma amiga comigo. Foi o primeiro professor amigo que eu tive. E aí, por exemplo, eu tinha um bloqueio em matemática. Com o professor Luiz, minha nota em matemática melhorou. Eu comecei a compreender melhor a matemática e uma aula de matemática se tornou mais agradável. Que era o fim do mundo a aula de matemática. 2 tempos, numa segunda-feira de matemática, era o fim do mundo. Mas com o professor Luiz, as coisas começaram a mudar para mim. Esse é um grande exemplo que eu levo comigo para dentro da sala de aula. Segundo maior exemplo, nascer do ventre de uma professora, minha mãe, pedagoga, professora. E a minha mãe sempre teve um relacionamento muito afetivo com um grupo de alunos dela. Ela sempre se entregou muito, é uma pedagoga, alfabetizadora, está atuando até hoje, agora deve ter chegado a casa, daqui a pouco ela deve estar chegando a casa, depois de um dia de trabalho. Minha mãe é fascinada pelo que ela faz, lidar com gente, lidar com o ser humano. Então essa ideia mais humanizada da educação eu fui aprendendo em casa. Eu levei isso para minha sala de aula. Eu acho que eu fui filtrando, sabe? Os professores que eu tive, os professores que tiveram contato próximo, os professores que nem me davam bola, eu fui somando tudo isso até chegar na figura de um professor que eu queria ser. Hoje eu sou um professor que eu não tive ele em sala de aula. Então eu gostaria de ter tido esse professor Rodrigo em sala de aula. E é isso que eu entrego para ele. A provocação que eu faço é, seja em sala de aula o professor que você gostaria de ter tido a vida toda. Quando a gente começa a pensar assim, as coisas vão mudando, a prática vai mudando e essa parceria também vai mudando. O meu sistema de ensino ali dentro da minha sala de aula dá muito certo porque eu sou parceiro deles. Então funciona assim, ó, gente, presta atenção, pô, o tio vai falar, cara. Cara, o tio vai falar. Pô, o tio, nosso parceiro. Pô, tu vai vacilar com o tio? Pô, o tio é gente da gente, o tio é nosso amigo. E essa relação de proximidade facilita muito, porque a gente aprende com quem a gente gosta. A gente não pode esquecer disso. Eu tive a oportunidade de, em 2020, fazer um evento com um grande professor, José Pacheco. E o Zé Pacheco é a grande referência viva hoje em educação para mim. E eu participei de um webinar com ele, onde, cara, eu me tremia tanto, eu ficava assim, caramba, eu tô conversando com o Zé Pacheco, cara, que isso? É o máximo para mim, eu tô no máximo da potência do meu ser. E aí uma fala, né, dividindo a live com ele, que era tempo de pandemia, eu falei assim, é porque a gente aprende melhor com quem a gente gosta. Aí o Zé falou assim, professor, desculpa te interromper, mas não, você está errado. Minha cara caiu na live assim na hora, eu falei, não acredito, olha o vexame. Olha eu pagando mico aqui com Zé Pacheco, Zezinho que admiro tanto. Meu Deus do céu, não podia ter dado esse mole, não podia errar. Aí ele falou assim, ó, desculpa te interromper, você está enganado. Mas você está enganado com razão. Eu falei, opa, tô no jogo, o que que houve? Ele, vou melhorar a sua frase. Aí eu relaxei, falei, por favor, Zé, melhore minha frase. Ele, a gente só aprende com quem a gente gosta. Eu falei, a gente aprende melhor com quem a gente gosta. Ele falou, não, a gente só aprende com quem a gente gosta. A partir do momento que eu não gosto de você, que eu não vou com a sua cara, eu simplesmente fico surdo para tudo aquilo que você vai me entregar. Por isso que eu insisto na tecla. Primeiro, encontre o caminho do coração, depois você chega até o cérebro. Porque criança, adulto, idoso, a gente aprende com quem a gente gosta. Com quem a gente não gosta, a gente simplesmente fica surdo e cancela todo aquele conteúdo que essa pessoa poderia entregar.